Olá, estudantes, tudo bem? Nessa semana nós vamos falar sobre gerenciamento de arquivos no Linux e gerenciamento na parte de administração do Linux, onde vocês vão se aprofundar um pouco mais nos comandos. Vamos lá? Nessa aula em gerenciamento de arquivos, a gente vai rever um pouquinho de login e logout, iniciando e desligando o sistema, tipos de arquivos, textos e binários, arquivos e diretórios, manipulação de arquivos e diretórios, relembrando os comandos, que nós já vimos, mkdir, criar arquivo, interpretador de comandos, shell. Então, depois de instalado o Linux, eles fornecem uma credencial para você entrar, que é um login e uma senha. Então, você tem que zelar por essa credencial, não pode deixar disponível para outras pessoas, né, conforme as suas senhas do banco mesmo, porque os seus arquivos estarão lá disponíveis a qualquer um se você entregar sua senha. Então, você tem que sempre zelar pelo seu computador. Então, se você está no seu ambiente de trabalho, dá um Ctrl Alt Del para bloquear a tela, não deixe, né, ele disponível para outras pessoas aí. Né? Se você saiu para ir a um cafezinho rapidinho, tomar uma água, você já bloqueia a sua tela. O login é a entrada no sistema, né? Então você vai digitar o seu nome e senha. O logout é a saída dela. Então a saída do sistema é feita pelos comandos logout, exit ou Ctrl D, ou quando o sistema é reiniciado ou desligado aí. Então o comandinho é logout, ok? Ao efetuar login ao terminal Linux, a gente recebe aí na tela um interpretador de comandos Linux, que é aquele terminal que a gente abre para digitar os comandos, como essa da imagem aqui. Então, esse primeiro é o nome do usuário, depois é o nome do host, o nome da máquina. Esse daqui é o diretório atual que você se encontra, nesse caso aqui com esse acento do tio, é o home. O símbolo, né, que é esse dólar, o jogo da velha, né, será mostrado para o root e esse dólar para os demais usuários. Então, o jogo da velha é para quando você está com o usuário root, esse outro dólar com usuários normais. E aqui é onde é digitado o comando. Também conhecido como shell, é o programa responsável por interpretar as instruções enviadas do usuário para o kernel. Então, a shell executa os comandos lidos dos dispositivos de entrada padrão do teclado ou de algum arquivo executável. Então, a shell é a principal ligação entre o usuário e os programas com a kernel. Então, a GNU Linux possui diversos interpretadores de comandos. Entre os mais comuns estão o bash, sh e o ksh. O bash é o mais utilizado na distribuição Linux, então naquele Ubuntu que você instalou, o 20.04, ele usa o bash. Os comandos podem ser enviados ao shell de duas maneiras, interativa ou não interativa. A interativa, os comandos são digitados no aviso de comando, no prompt, e passando ao interpretador de comandos um a um. Neste modo, o computador depende do usuário para executar essa tarefa. Já na não interativa, você usa arquivos de comandos, tá? Como scripts. O usuário cria um script para o computador executar na ordem. Então, deste modo, o computador executa os comandos do arquivo, um por um, e dependendo do término do comando, o script pode checar qual será o próximo comando aí que será executado e dar continuidade aí ao processamento. Então, o interativo é você fornecendo esses comandos e o não interativo é quando você coloca aí num arquivo esses comandos para o computador executar. Por exemplo, eu quero que faça o login com o usuário tal e sai. Você pode colocar isso num arquivo e mandar o computador executar, em vez de você digitar no prompt de comando. Existem aí sistemas que úteis aí quando temos que digitar por várias vezes seguidos o mesmo comando. Então, esse não interativo ele é útil quando temos que digitar por várias vezes o mesmo comando aí. Então, a gente compila no arquivo e manda o computador executar de forma autônoma. Algumas teclas de teclado. O Ctrl mais L, ele limpa a tela. É o mesmo que você dá o clear. O Ctrl mais D encerra a entrada dos dados pelo teclado. Você pode fazer pelo logout. Ctrl mais A para ir ao início da linha de comando, o Ctrl mais Z para ir ao final da linha do comando, o Ctrl mais U limpa a linha de comando corrente e o Ctrl mais C termina a execução do comando corrente.
A tecla Tab ela é bastante utilizada. Por quê? Ela é do Shell Bash, possui ainda outras características interessantes. Ela completa os comandos. Então, se você quer digitar algum comando, você inicializa com as palavras e dá um Tab. Ele vai completar para você esse nome de forma automática. Desligando o computador. Então, para desligar o computador, você vai digitar shutdown -h now, halt ou power off. Tudo bem? Nós já vimos isso. Tem o init espaço 0 também que funciona. Ele vai finalizar os programas e gravar os dados em disco rígido quando for mostrada a mensagem power down. Aí você pode desligar o computador. Nunca desligue diretamente o computador sem dar os comandos, porque eles podem ter falhas ou perca de arquivos nos sistemas, ok? Então não desliguem sem dar os comandos. Ou clicar lá no botão desligar do sistema operacional. Arquivo texto binário. O texto é compreendido pelas pessoas. Então pode ser uma carta, um script, um programa de computador escrito pelo programador. Arquivo de configuração é o que você entende. Já os binários é um conteúdo apenas que o computador compreende. Contém caracteres incompreensíveis para pessoas normais. Então, o arquivo binário é gerado a partir de um código-fonte, formato texto, através de um processo chamado de compilação. Então, compilação é basicamente a conversão de um programa em linguagem humana para linguagem de máquina. Diretório é o local que você armazena os seus arquivos para melhor organizar e localizar. Então, os diretórios como arquivo case sensitive, por exemplo, teste minúsculo e maiúsculo, ele tem um case sensitive. Então, se você tentar localizar com T minúsculo e você cria um diretório com T maiúsculo, ele não localiza. Então, ele é bem específico. Então, ele diferencia isso, ele não fala que é a mesma coisa. Então, não pode existir dois arquivos com o mesmo nome, um diretório ou um subdiretório com o mesmo nome de um arquivo em um mesmo diretório. Tudo bem? Senão dá algum problema. Este é o diretório principal do sistema GNU Linux. Dentro dele estão todos os diretórios dos sistemas, então no barra. E o diretório raiz é representado por esse barra. Então, para você entrar no barra, você dá cd espaço barra. E ele vai estar lá. Diretório home é onde cada usuário, inclusive o root, possui seu próprio diretório, onde você pode armazenar os seus programas e arquivos pessoais. Ele está localizado em barra home e aí o usuário. Por exemplo, o seu nome é João, então o seu diretório vai ser barra home barra João. O diretório home também é identificado pelo tio. Você pode digitar tanto o comando ls barra home barra João como ls tio para listar os arquivos do seu diretório. O diretório home do usuário root, na maioria das distribuições Linux, está localizado em barra root. O diretório atual. Então, para nós encontrarmos em qual diretório estou, você dá um pwd para verificar ele. O diretório atual também é identificado por um ponto, tudo bem? Então, o comando ls ponto pode ser usado para listar seus arquivos. É claro que isso é desnecessário, porque se não digitar nenhum diretório, o comando ls listará o conteúdo do diretório atual. Então, é meio redundante, ls ponto ou só o ls. Ele vai listar onde você está no momento. O pwd mostra qual é o seu caminho de diretório atual que você está. Diretório superior. Então, diretório superior é, por exemplo, você está no barra home barra sor, que é um usuário. E aí você quer verificar qual que é o superior dele. Então, o caso você pode dar pwd para ver qual é o caminho completo ou ls dois pontos para você ver qual que é o diretório superior. Caso estiver no diretório barra user barra local e quiser listar os arquivos do diretório barra user, você digita ls dois pontos. Ele vai listar somente os arquivos, e diretórios que estão dentro do user. Do local, não. Diretório anterior. Então, o diretório anterior é identificado por traço, tá? É útil para retornar ao último diretório usado. Se estiver no diretório barra user barra local e digitar cd espaço barra lib, você pode retornar facilmente para o diretório barra user barra local, usando o cd barra. No Linux é possível se referir aí a um caminho completo, ou seja, a partir do raiz ou a partir de um ponto intermediário, por exemplo.
Se o usuário estiver no /user /local e quiser entrar em /user /local /share /main, ele pode fazer da seguinte forma: cd /user /local /share /main ou cd share /main. Então você tem dessas duas formas para entrar nesse diretório. O comando ls lista arquivos e diretórios do sistema, tá? O ls/l ele lista já os donos, as permissões aqui, se ele é diretório ou o arquivo. O cd navega no sistema de arquivo, então você consegue mudar de um diretório para o outro usando o cd. mkdir ele cria diretórios e pastas. Tem esse exemplo aqui, mkdir dir _001. Ele dá um ls, ele cria, ok? Nós já fizemos esse exemplo. O cp ele copia um arquivo para algum diretório ou diretório para diretório, você consegue fazer com o cp. O mvmove ou renomeia arquivos e diretórios, tá? Então você consegue mover um diretório para outro arquivo para diretórios também. O rm remove, deleta arquivos e diretórios, então rm -rf, com o rf ele deleta o diretório, só o rm texto.txt, por exemplo, ele remove o arquivo texto. Quando você quer remover diretório, tem que usar o -rf. Alguns comandos de ajuda. Então, se você tem alguma dúvida de comando, você pode usar as páginas de manual chamada Man Pages ou Help Online dos comandos. Então, essa ferramenta, ela te auxilia a saber qual o significado daquele comando. Por exemplo, main espaço cp. Então, main cp. Ele vai mostrar para você para que serve o cp, que é o copy. Main espaço mv, que é o move. Para que serve? Então, uma página de manual vem para te auxiliar nisso. Tá? Quando você abre esse main, para você sair dele, você digita um Q, tá? E para você rolar para cima e para baixo, você pode usar o mouse ou o page down, page up, para ir para cima e para baixo. Seta também ajuda a subir e mexer, porque quando você dá o main espaço cp, por exemplo, ele abre uma tela diferente, como se fosse um manual de tela inteira. Então, você para sair digita o Q e para se movimentar usa o page down ou page up ou as setas. O Help Online é para consultas rápidas. Então, por exemplo, ele sabe o nome é útil quando se sabe o nome dos programas, mas ele quer saber quais são as opções disponíveis. Por exemplo, ls, você não sabe quais opções ele tem. Então, ls espaço --help. Ele vai te ajudar a verificar quais são as opções que ele tem. Igual ls espaço -l, para que é, tá? E aqui algumas práticas que você pode fazer no seu Linux que você instalou. Obrigada.